Muito bom dia, agronegócio, terça-feira, 16 de abril de 2024. Agora são 8 horas e 20 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que se inicia aqui no Notícias Agrícolas e também pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Nós chegamos com as primeiras notícias e informações do dia, o andamento dos preços, as bolsas internacionais já estão em funcionamento, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E nessa terça-feira, naturalmente, nós faremos o balanço das invasões do chamado Abril Vermelho pelo MST, que alcançaram 10 estados mais o Distrito Federal. Mais de 24 propriedades foram invadidas, as ações da CCJ, vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre um programa que o governo federal lançou com uma espécie de prateleiras de terra, porque o presidente Lula, ele quer uma reforma agrária sem muita briga. A gente vai falar sobre isso já já. Vamos falar, claro, também sobre a contínua alta nos preços do café para robusta, para arábica. Vamos falar também sobre o mercado de soja com Aaron Edwards no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Enfim, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Antes de mais nada, antes mesmo até da gente checar os mercados, eu vou pedir para você participar da nossa enquete de hoje. Eu quero saber da nossa audiência qual é o tema de maior relevância que você acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, aquele que é mais relevante para você. As nossas opções são ali clima e previsão do tempo, os mercados agrícolas, as safras, andamento das safras, não só no Brasil, mas no mundo todo, e política e economia. Então vote ali para a gente poder ir afinando aqui a nossa pauta e atender às suas necessidades de comunicação. Bom, vamos checar os mercados então, para começar aqui os nossos trabalhos. Vamos à nossa rodada de preços. Vamos começar com a Bolsa de Chicago, onde os grãos cedem nesta manhã de terça-feira. Nós temos baixa. A soja acabou de virar. 0,02% de alta, uma pequena alta, né, bem próxima da estabilidade. O mercado da soja, 11 dólares e 57 centes por bushel. O milho, este sim, caindo 0,09%, 4 dólares e 30. O trigo, 5 dólares e 50, 0,3% de queda. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados hoje novamente traçam caminhos distintos. Enquanto o óleo cai 1,1% para 45 centes mais 50 por libra-peso, com 1,1% de baixa, o farelo sobe 0,5%, 341 dólares e 20 centes por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora é o nosso assunto, onde café, como eu falei, a trajetória de alta continua, 0,9% de avanço no arábica, 2 dólares e 28 mais 90 por libra-peso. No açúcar, queda forte hoje de 2,9% para 19 centes mais 45 por libra-peso. Algodão, 82 centes mais 68, queda de 0,3%. E o petróleo caindo também 0,3% no WTI para 85 dólares e 19 centavos por barril. É como a gente começa a checar os demais grupos de commodities. Então, 85,19 no WTI, no Brent, 89 dólares e 91 centavos, uma queda de 0,2%. No WTI, de 0,3%. Gás natural, este na contramão, sobe 0,1%. O ouro cai 0,2%. A prata cai também, o ouro sobe 0,2%, prata e cobre são as metálicas que caem nessa terça-feira. A prata perde 1,2%, o cobre 1,3% de queda na manhã de hoje. Dólar index subindo 0,03% para 106.025 pontos. Uma trajetória fortíssima do dólar frente ao real e frente a uma cesta de outras moedas. O mercado cambial está bastante atento a todas essas informações. Principalmente as questões geopolíticas mais recentes, a escalada das tensões no Oriente Médio, promovendo ali uma busca, né, dos investidores para ativos mais seguros como o dólar, dando espaço ou dando força ao movimento que se observou nas últimas semanas, com os dados da economia norte-americana sendo reportados ali, essa força que vai dando então espaço para o fortalecimento da moeda dos Estados Unidos. Estamos acompanhando. E eu sugiro que você mantenha no seu radar as informações do dólar, que são atualizadas diariamente aqui no Notícias Agrícolas, para entender como isso impacta. Na formação dos preços do que você exporta, se você é um exportador de commodities, de proteínas, não importa, e naquilo que você importa, né? Os nossos custos de produção são bastante atrelados ao dólar, no café, nos grãos, enfim.
Então, na própria pecuária, a gente tem ali a importação de alguns itens para o custo de produção ser formado. Então, atenção à movimentação do dólar. Ontem, frente ao real, a alta foi de 1,3% para R$ 5,19. Inclusive, ontem testou 5,20 ao longo do dia. Para finalizarmos a rodada de preços, vamos checar com as informações da Agrinvest Commodities a bolsa de Dalian, mercado futuro na China, fechando positivo para farelo, negativo e bem negativo para óleo e negativo também para o milho na bolsa de Dalian. Uma informação importante, duas informações importantes sobre a China que eu separei para falarmos na nossa rodada de preços, porque ela precisaria de mais tempo, então a gente vai trabalhando ela ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas. Mas o PIB da China cresceu 5,3% no primeiro trimestre desse ano, ficando acima das expectativas do mercado, que eram de 4,6%. A diferença é que o crescimento está sendo embalado pela produção industrial e não mais pelo investimento. O varejo cresceu 4,5% e a produção industrial 6,1%. O investimento em ativos fixos cresceu 4,5%, com 9,9% vindo do investimento na expansão da capacidade industrial, enquanto a construção civil registrou uma contração de 9,5%. E um outro dado importante, uma outra informação importante em torno da condição da economia chinesa é que os dados de março mostraram que a demanda ainda é fraca. Então, essas informações já estão todas ali pontuadas no Notícias Agrícolas, detalhadas, e você pode alcançá-las ali enquanto acompanha o Bom Dia Agronegócio. Você pode ir checando essas informações também aqui no nosso site. São 8h26 pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos checar as nossas notícias da manhã. Bom, o que nós vamos observar primeiro é esse balanço, para depois nós entendermos os desdobramentos disso no Congresso Nacional, que é o movimento Abril Vermelho do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Nós já sabíamos que o movimento sempre faz essa intensificação das invasões no mês de abril, que é o chamado Abril Vermelho, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no início da tarde dessa segunda-feira, já contabilizava 24 invasões de terras. Ações ocorreram em 11 estados, sendo eles Sergipe, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Pará, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Ceará e Rio de Janeiro. Além disso, há 4 outras ações do grupo que não são invasões de terra, mas são, né? Porque a ocupação do INCRA em Santa Catarina, propriedade privada, a marcha na Bahia, de Feira de Santana até Salvador, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST na Assembleia Legislativa de São Paulo e o acampamento na Curva do Oeste, onde ocorreu o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. As ações são intituladas Jornada de Lutas em Defesa da Reforma Agrária do MST e ocorrem no mesmo dia em que o governo Lula lança um programa para a reforma agrária. Já já a gente vai falar sobre ele. Em carta, o movimento diz, o MST: lutamos porque 105 mil famílias estão acampadas e exigimos que o governo federal cumpra o artigo 184 da Constituição Federal. Desaproprie latifúndios improdutivos e democratize o acesso à terra, assentando todos e todas que querem trabalhar e produzir alimentos para o povo. O movimento diz ainda que a mobilização nacional acontece em memória dos 28 anos das mortes dos mártires de Eldorado dos Carajás. Abril é sempre, então, esse mês marcado por essa intensificação das invasões. Aqui no interior de São Paulo aconteceu da mesma forma. Então, nós tivemos o registro de invasões aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas, ali numa fazenda aqui nas imediações. Cerca de 200 famílias tentaram ocupar essa fazenda aqui em Campinas, né? Também uma área ali de uma ação do Movimento Abril Vermelho. E mais do que isso, né, nós precisamos lembrar que são todas propriedades privadas. E invadir propriedade privada é crime. Mais do que isso, né, é constitucional o direito à propriedade. Então, e acima de todas as coisas, nós precisávamos rever, junto inclusive dos próprios líderes do MST, a perda da ideologia desse movimento. 40 anos. Né? Nós estamos num outro contexto político, econômico e social desse país para que as coisas caminhem dessa forma, e pior,
e pior, que haja uma incitação, um estímulo por parte do governo federal para que essas invasões aconteçam. Isso é o mais grave. Isso é o mais grave, fora, claro, toda a insegurança dessas propriedades todas que foram invadidas. Mais do que isso, são centros de pesquisa da Embrapa, inclusive, que também foram invadidos. Nós sabemos que em outras circunstâncias, também em movimentos do Abril Vermelho, anos, décadas de pesquisa se perderam por contas de ações como essas que estão acontecendo. Isto é inadmissível. Já passou da hora da gente achar uma situação como essa. Nós vamos colocar na tela para vocês algumas imagens das invasões, uma imagem das invasões aqui em Campinas, nessa fazenda, né? São 200 famílias, então, imaginem o número de pessoas. Depois, as informações dão conta de que o grupo de contenção e ocupações irregulares da Secretaria Municipal de Habitação esteve no local para evitar a ação do movimento com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Com escudos, os guardas formaram uma linha para forçar a retirada dos manifestantes. Os agentes entraram na fazenda e andaram em bloco até a rodovia. Houve, claro, né, fogo, muita fumaça ali no entorno, botaram fogo, enfim, ali na fazenda. É uma loucura o que está acontecendo, né? E nós já sabíamos que isso aconteceria, né? Já estava no horizonte essa possibilidade. Bom, na sequência dessa notícia, o que aconteceu, né, depois disso tudo, dessas mais de 24 invasões que foram registradas somente nesta segunda-feira, tá? Em reação a essas invasões promovidas pelo MST, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, esta, portanto, é a nossa segunda manchete do dia, colocou na pauta do colegiado projetos de lei contra o MST. Os textos serão analisados nesta terça-feira, dia 16. Um dos projetos propõe que o dono de uma terra invadida possa pedir um auxílio de força policial sem precisar recorrer de ordem judicial, bastando apenas apresentar a escritura do imóvel, que é o que prova que aquilo é dele, né? E que ele não pode simplesmente ser invadido porque sim. O outro texto exige que movimentos sociais devam ter personalidade jurídica para regular o seu funcionamento. Essa última proposta foi promovida por integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, realizada em 2023, e a deputada Caroline de Toni foi, inclusive, uma das participantes integrantes desta CPI. O projeto de lei mira diretamente o MST, que não tem CNPJ, não tem, né? Caso assim tivesse, projetam os autores do texto, o movimento poderia ser responsabilizado civil e penalmente, e é por isso mesmo que não tem, né? Diferentemente do primeiro caso, esse projeto tem caráter terminativo, ou seja, poderá ir diretamente ao Senado após a análise da CCJ, sem necessariamente passar pelo plenário da Câmara, o que acelera a aprovação da proposta. A própria deputada Caroline prometeu em março que colocaria em votação na CCJ projetos contra o MST caso houvesse invasão de terras durante o Abril Vermelho. Ela disse, abre aspas, para a deputada presidente da CCJ: o MST falou que vai ter Abril Vermelho. Uma das respostas que a gente pode ter é com o parlamento pautando projetos para endurecer penas às invasões ou minorar danos aos proprietários legítimos. Fecha aspas. O Abril Vermelho, de novo, né, é esse movimento que acontece todos os anos. Então, atenção total. Bom, invadiram, a CCJ reagiu, vai pautar esses projetos de lei e textos que serão analisados nessa terça-feira, dia 16. A terceira notícia é a seguinte: o governo federal lançou um projeto de reforma agrária com uma espécie de prateleira de terras, que era algo que já havia sido dito ali, inclusive pelo próprio ministro Fávaro nas grandes feiras que ocorreram aí nos últimos meses, e ele fala em fazer reforma agrária sem muita briga, o presidente Lula. A notícia é: em meio a uma série de ocupações do MST, o governo federal apresentou nesta segunda-feira o programa Terra da Gente, um programa que visa criar prateleiras de terra para ampliar e agilizar a reforma agrária no país. Participaram dessa cerimônia no Palácio do Planalto o presidente Lula, o ministro do Desenvolvimento Agrário e
Agricultura Familiar, o Sr. Paulo Teixeira, o presidente do INCRA, César Aldrigue. Além de definir e disponibilizar terras para assentamento de famílias que desejam viver e trabalhar no campo, a ideia do Palácio do Planalto é resolver conflitos agrários e contribuir para o aumento da produção de alimentos. De novo, este discurso empoeirado, né? Essa mania de dizer que o agricultor que está ali filiado ao MST é o que bota comida no prato do brasileiro. Isso é um discurso, de novo, hein? Empoeirado, de ideologia rasa e não vale mais. Não vale mais. Nunca valeu, mas agora já não vale mais. É 2024, a gente está trabalhando com uma narrativa, com uma retórica de 1980, o final dos anos 70, começo dos anos 80. Não funciona, hein? Não funciona. E não cola mais. Não cola mais. Bom, abre aspas para o presidente. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que podemos utilizar sem muita briga. Sem muita briga, presidente, já está acontecendo. 24 invasões. Isso sem pedir para ninguém deixar de brigar. Então, é para brigar, mas é para brigar pouco. O decreto organiza 10 formas de obtenção e destinação de terras, áreas já adquiridas, em processo de aquisição, passíveis de adjudicação por dívidas com a União, imóveis improdutivos, imóveis de bancos e empresas públicas, áreas de ilícitos, terras públicas federais, terras doadas e imóveis estaduais que possam ser usados como pagamento de dívidas com a União e terras financiadas pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. O governo estima que até 2026, cerca de 295 mil famílias agricultoras serão beneficiadas pelo programa. Para o ano de 24, está previsto um orçamento de 520 milhões de reais para aquisição de imóveis, beneficiando 73 mil famílias. Durante o lançamento do programa, também foram anunciados 9 novos assentamentos de reforma agrária em diferentes estados, além da entrega de um título definitivo de área e a transferência de uma fazenda para o INCRA. Pois bem, o que é preciso a gente lembrar? Que a lei da regularização fundiária, ela poderia resolver todos esses problemas, titulando as pessoas, né? Entregando essa terra de forma legal, né? Quem tem a função social de definir, né, o destino das terras é a União, mas das terras que não são propriedade particular. Então, a partir de agora é entendermos como é que o governo vai avançar com esse projeto e, claro, como serão os desdobramentos disso tudo na Comissão de Constituição e Justiça. São 8h37 pelo horário oficial de Brasília. Vamos checar os vídeos enviados pelos produtores do Brasil, que trazem as suas realidades para serem apresentadas aqui no Bom Dia Agronegócio, para na sequência a gente chamar para essa conversa Aaron Edwards, consultor do Sistema Manancial, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado da soja. Vamos conferir as realidades das safras do Brasil. Boa tarde aos amigos agricultores. Hoje, dia 4 de abril, às 16h58, nós estamos numa área de KWS 7510, uma área que foi feito 9 aplicações para cigarrinha, e aqui a gente vai ver a sanidade do material. Esse é um milho plantado final de janeiro para tá fazendo a colheita para milho verde. Bom, vamos fazer a apresentação aqui no material. Bom, essa é uma planta, né, que acabou adoecendo pela questão do enfesamento. A gente repara também que o padrão de espiga dele não é bom, tá? Pequeno. Produtividade aqui da lavoura é em torno de 7 toneladas por hectare. A gente observa também a questão do enfesamento. É uma planta que veio sadia até início do pendão. Depois ela veio a apresentar aí essa questão do enfesamento bruscamente. E é um milho que não dá tanto padrão, né, de espiga, tá vendo? Pode ver que aqui, ó,
Nós temos uma planta que deu uma espiga muito pequena. A outra planta também. Se a gente observar, né? Ó, uma planta da outra, um bom espaçamento, mas veio com uma espiga pequena. Aqui outra espiga, né? Também pequena. Em torno aqui vai dar o que? 20 centímetros de 15, 20 não, dá até menos. Vou fazer a quebra dela, né? Vamos tirar aqui. Tá vendo? Aí, pessoal. Pequena. Essa aqui, ó, é uma planta que não vai dar fruto nenhum. Então vai ficar só na boneca. Bom, a todos os amigos aí, pessoal. 7510 KWS. Nem de graça, tá? Nem de graça. Nossa região aqui, nem de graça. E aí aqui a gente está em Guaíra. Guaíra, estado de São Paulo. KWS 7510 plantado final de janeiro, tá? Pra tirar para milho verde. Tirar em espiga, né? Milho para bandeja. Observa aí pra frente, tá vendo, pessoal? Como que tá. Enfesamento aí, pegou ele com força total. Bom, e depois a gente checar os relatos que já chegaram para nós, a gente está esperando o seu vídeo. É muito simples, você pode mandar para nós um relato da sua safra, do seu dia a dia, dos seus colaboradores, enfim. O importante é você trazer a sua realidade, a realidade do seu Brasil do Agro, fazendo um vídeo simples, mandando com nome, sobrenome, cidade e estado, para que a gente possa lhe dar o crédito, possa identificar a sua realidade, como eu sempre digo. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, simples, se der para já escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela, ótimo, vai ser acolhido pela nossa equipe, nome, sobrenome, cidade e estado. Carla, não consigo escanear o QR Code agora. Tem um número para você do WhatsApp, 19 997670241, repetindo, 19 997670241, é o número do nosso WhatsApp, e a nossa equipe está pronta para receber as realidades da sua safra e a gente transmiti-las aqui no Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe os primeiros dados do plantio da soja 2024-25 nos Estados Unidos. Como é que isso está impactando o mercado nesse momento, né? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas agora, aqui no Bom Dia Agronegócio. E a gente vai buscar informações em loco com Aaron Edwards, que fala conosco direto dos Estados Unidos, para nos ajudar nessa manhã de terça-feira, consultor do Sistema Manancial. Aaron, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um grande prazer e um privilégio ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, e igualmente, é sempre um prazer poder participar aqui e produzir esse conteúdo tão valioso para o produtor brasileiro. Obrigada, Aaron. Para nós é muito bom ter você com a gente. E, Aaron, começou efetivamente o plantio 2024-25 aí para os seus produtores, né? Ontem o USDA trouxe 3% de área plantada para soja, 7% de área plantada para o milho. Como é que o mercado recebeu esses números e o que eles significam para esse momento, Aaron? Olha, em relação ao mercado, o mercado está tendo dificuldade nesse pregão noturno de ficar positivo, né? Então, e está próximo das baixas. Se você olhar no meio do ano passado, a gente chegou ali próximo de 11,50, novamente no começo desse ano a gente chegou próximo de 11,50, está aí de novo. Então nós estamos próximo dos patamares mais baixos do mercado de soja, mas também, e o plantio está avançado, está 2%
mais acelerado tanto para a soja quanto para o milho. Primeira semana de plantio de soja, terceira semana de plantio de milho, mas isso é a expectativa hoje, né? Hoje o plantio está avançado, o preço está lá embaixo. A grande pergunta, na minha opinião, é se esse mercado vai continuar pressionado por causa de uma safra cheia, sem problemas, ou se esse ano vai ser como a maioria dos anos, em que em algum momento do desenvolvimento da safra norte-americana tem algum risco de oferta. E lembrando que a demanda interna nos Estados Unidos para soja está ótima. O problema é nas exportações de soja dos Estados Unidos, mas março registrou o maior crush, né, o maior esmagamento de soja na história. O mês de março foi o maior dado de esmagamento de soja norte-americana da história do relatório. Então, não é que tem problema de demanda doméstica pela soja, tem excesso de oferta e exportações fracas aqui nos Estados Unidos. Então, isso que está pesando sobre o mercado. E a primeira notícia do plantio é um plantio um pouco mais acelerado. Aaron, me chama a atenção quando você traz essa questão da demanda. É muito importante que haja esse entendimento também do mercado, de que há uma demanda interna, portanto, fortalecida pela soja norte-americana, ao passo em que esse programa de exportação está fragilizado, está comprometido nesse momento. O que justifica esses dois cenários, Aaron? Uma excelente pergunta. Então, a questão da demanda interna dos Estados Unidos é uma história de biodiesel, de biocombustível, que, na minha opinião, muito similar ao que aconteceu 10, 12 anos atrás na indústria de etanol dos Estados Unidos. Eu acredito que está acontecendo na soja. É um reconhecimento que o Brasil é mais competitivo, no caso lá atrás, enfim, é um reconhecimento da competitividade do Brasil e a necessidade de ter demanda alternativa. Apenas 3 estados estão comprando biodiesel de forma que faz diferença nos Estados Unidos. Então, tem recorde de esmagamento de soja, também recorde de estoques de óleo. Os dois lados dessa moeda será que o estoque de óleo de soja vai produzir nova demanda por biocombustível, ou será que vai desacelerar o esmagamento? Mas as projeções são de continuar o ritmo de esmagamento. Aí, por que as exportações dos Estados Unidos estão tão fracas para a soja? Porque o Brasil está exportando soja. O Brasil está dominando o mercado de exportação. Então, para deixar esse mercado animado, ou a gente precisa que o Brasil, se a safra realmente foi curta no Brasil e tem falta de soja, eventualmente as exportações de soja do Brasil vão desacelerar, então poderia ter um aceleramento das exportações dos Estados Unidos, ou então nós vamos ter que ter algum risco climático que fere a oferta e deixa essa projeção de estoques finais para a soja dos Estados Unidos mais apertado. A questão para mim é que nós estamos em um dos patamares de preço mais baixo, na véspera do plantio, ou já primeira semana do plantio, e costuma todo ano ter pelo menos 1 ou 2 sustos que podem drasticamente mudar o quadro de oferta e demanda. Então, para mim, a questão também tem que lembrar que a Laninha, que historicamente, nesse ano de transição de El Niño para Laninha, não tem indício claro se vai ser uma safra cheia ou não nos Estados Unidos, mas existe a possibilidade de não ser. Então, para mim, tem uma longa lista de fatores de incerteza e a maioria deles tem o potencial de ajudar o preço da soja e não derrubar mais, na minha opinião. Quando a gente fala ajudar, Aaron, a gente vai ver o mercado voltar a buscar os 12, ou diante dessas incertezas e das suas confirmações, ele vai poder superar os $12 buscando patamares até um pouquinho mais elevados? Para a safra, se eu estou olhando para a safra 24, 25, eu acho que tem chance de superar 12, mas talvez não tanto. Para o contrato mais próximo, eu acredito que sim. O contrato de julho, por exemplo, eu acredito que tem o potencial de superar 12, e eu até sou um pouco mais otimista. Não quer dizer que vai esperar chegar nos 12,80 antes de fazer nada, mas eu acho que ficou aquele gap no começo do pregão e os especuladores estão com uma enorme posição vendida. É tendência humana pensar que as coisas nunca vão mudar, né? A tendência humana de que as coisas nunca vão mudar era a psicologia que atrapalhou muito o produtor
pensando que a soja nunca iria de 140, 130, 120 para 100, mas o mundo muda. Da mesma forma, hoje, tudo indica que o mundo não vai mudar, que não vai ter uma notícia altista, que os especuladores não vão estar errados, mas muitas vezes tem mudanças drásticas. Então, ao ritmo, o potencial de alta desse mercado, na minha opinião, está muito ligado a quando acontece. Então, para a gente ter um alto potencial, nós precisamos começar já logo ter uma pressão de demanda pela soja norte-americana para exportação. Logo, nós precisamos começar a perceber um risco climático. Logo, nós precisamos que o produtor brasileiro não exerça tanta pressão de venda sobre o mercado de soja. Porque se demorar muito, aí a safra velha dos Estados Unidos já misturar com a safra nova, tipo lá para agosto, setembro, e aí o Brasil ainda está com soja disponível, aí já o Brasil já está plantando. Se demorar muito, pode ser que nunca tenha esse susto da primavera ou do verão norte-americano que costuma trazer bons preços. Mas também, ano passado, foi de 11,50 para 14 em questão de umas 6 semanas. Então, acreditar que pode mudar, assim, nós já vimos até no história recente um mercado que reagiu muito. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas superar os 12 com risco climático, não, na minha opinião, não é difícil, não. Agora, Aaron, o que tem no seu horizonte de sinais ali para o clima, para o Corn Belt nessa safra? O que os mapas nos mostram, o que os modelos climáticos indicam? Há algumas áreas de preocupação e vou já engatar uma próxima pergunta, que é entender se os produtores estão preocupados com esse laninha que se apresenta no radar, essas probabilidades cada vez mais altas dele chegar talvez um pouco mais cedo do que se imaginava, né? Excelente pergunta. Então, primeiramente, onde nós estamos, né? 20 a 25% da área do Corn Belt, isso tanto para a soja quanto para o milho, acho que é 22% para a soja, 23% para o milho, já está em risco de seca, já está com seca, está no famoso Drought Monitor do USDA. Então, já tem essa ameaça consolidada. O avanço do plantio, mesmo que foi mais rápido que imaginado, o destaque é para, na realidade, 2 estados mais ao sul, que é o Arkansas e Missouri, que nesses estados choveu bem e eles plantaram tipo 10 pontos mais rápido do que eles costumam plantar, 10 pontos percentuais. Então, esses estados puxaram a média do país inteiro. Então, tem seca. Historicamente, se você olhar o período de transição para El Niño e Laninha, é muito incerto. Pode ser uma safra regular, pode ser uma safra cheia, pode ser uma quebra de safra. Então, quando você já tem El Niño ou Laninha consolidado, tem um pouco mais de um norte, esses anos de transição, hemisfério norte, bastante imprevisível. E eu também sempre gosto de dar bem mais peso, não por uma projeção de 2 a 3 meses, porque o futuro é muito incerto, projeção de clima para o futuro é muito incerto, mas dentro de uma semana a 10 dias é o que eu olho, e eu acredito que até o mercado dá bem mais peso para essas projeções mais curtas, de uma semana a 10 dias. Então, o que nós temos agora é previsão um tanto quanto generalizada de chuva, e nós temos um plantio mais acelerado que historicamente. Então, hoje não tem notícia de alta que preocupa a soja por enquanto, mas a cada 12 horas os modelos rodam de novo, o clima muda, as notícias mudam, e isso que eu estou falando, que não vai precisar de muita mudança para a gente começar a ter uma narrativa de alta. E Laninha, pode ser que daqui a 1 ou 2 semanas a gente está falando, nossa, o clima mudou, é Laninha em cheio e tem seca e não tem previsão de chuva para 10 dias, o clima muda. Então, para mim, é mais a questão de falar, nós estamos próximo das baixas com um mercado incerto pela frente. Aaron, como é que essa incerteza toda chega até o produtor brasileiro? Como é que você avalia nesse momento o comportamento do produtor aqui no Brasil?
ele está muito atento, claro, a tudo que está acontecendo por aí, a esse desenrolar da safra 24-25 dos Estados Unidos, ao passo em que ele tem que coordenar essa atenção com a comercialização da safra 23-24, que ainda tem muita soja para vender nesse país. A gente tem a 24-25 já correndo, com o produtor entendendo as oportunidades, entendendo as suas relações de troca e também avançando com os seus negócios. Como é que você avalia o comportamento do produtor brasileiro nesse momento, se dividindo, né, ou dividindo as suas atenções entre essas frentes todas? Perfeito. Então, vamos falar sobre os três componentes de formação de preço. Câmbio, prêmio e CBLT. Já falei bastante de CBLT, está próximo dos níveis mais baixos onde nós estamos. Falando de câmbio, a movimentação cambial favorável da última semana tirou muita soja de produtor brasileiro, e eu não estou falando que está errado. Se você tem compromissos em reais e você usou o fortalecimento cambial para sanar isso em um dos melhores patamares em reais desde janeiro, ótimo, não estou falando que está errado. Mas você tem que perceber que você está fazendo uma venda motivada por câmbio, não por Chicago, não pelo preço internacional da soja. E o prêmio estava estável, até começou a sentir um pouquinho de pressão, ainda está bom, mas começou a sentir um pouquinho de pressão de venda ou enfraquecimento do prêmio devido a vendas com câmbio. Em relação ao que fazer, safra velha, na minha opinião, se você tem como fazer a venda física, trazer esse caixa, se livrar do inventário, mas manter algum tipo de potencial de alta em Chicago, tem várias ferramentas para fazer isso. É uma estratégia que faz muito sentido para mim nesse momento, porque você está capitalizando num prêmio forte e num câmbio favorável, mas você está mantendo o potencial de alta em Chicago, faz sentido. Quem tem como ser vendedor paciente, eu ainda acho que tem motivo de pensar que todos esses fatores, câmbio, premium e CBLT, podem, no futuro, ser favorável para o produtor. E em relação à safra 24-25, tem que perceber que o patamar de preço em Chicago está muito baixo, então eu tomaria muito cuidado com a dobradinha de câmbio e prêmio, certo? Então, a palavra dialética que eu falei em relação a decisões de câmbio é somente case a vendas em reais para compromissos em reais que você sabe que o preço faz sentido. E nem eu falei com a soja, a gente pensa que o mundo nunca vai mudar. Mas e se esse câmbio for para 5,50? Aí como é que vai ficar os seus resultados? Então, o câmbio eu tomaria muito cuidado de espaçar com um compromisso tão adiantado, ou seja, amarre decisões cambiais a compromissos concretos. E em relação a vendas para travar insumos, por exemplo, troca fertilizante por dólar e tal, tem que perceber que Chicago está extremamente fraco. Então, se tiver uma oportunidade, uma arrancada em Chicago, essas relações podem, dependendo do que acontece no custo dos fertilizantes, pode melhorar. Então, eu não estou super animado para vendas agressivas, vendas pontuais, volumes pequenos para estratégias específicas de lucro ou compromissos financeiros que agora faz sentido. Aí sim, mas é uma coisa bem pontual para atender uma demanda específica e não uma leitura de mercado tentando, né, adivinhar a direção do mercado. Meu sentimento é de um otimismo bastante cauteloso, mas um otimismo ainda no primeiro semestre sobre preço. Aaron, esse otimismo cauteloso é uma forma bastante inteligente da gente entender esse momento. E para quem quer saber um pouco mais de como fazer esse otimismo cauteloso ser favorável para o seu negócio, você tem um recado importante, né? Exatamente, nós estamos exclusivamente essa semana fechando a nossa primeira turma de comercialização de A a Z. Então, até mesmo se eu descrever estratégia e foi difícil de entender, ou você não sabe como implementar certas estratégias, nós fizemos o workshop Lucro Certo no domingo, várias informações importantes. O carrinho está aberto exclusivamente essa semana, nós vamos fechar a primeira turma e nós vamos caminhar junto ao longo de 8 semanas. E, de fato, eu até fiz o desafio no domingo, qualquer pergunta de comercialização que eles fizessem, que não estava no currículo, eu ia dar como aula bônus e não conseguiram falar que tinha um conteúdo faltando. Então, é completo para a tomada de decisão do produtor brasileiro.
não é só explicar o mercado, é falar, é assim que funciona, é assim que você pode implementar e é assim que você deve usar. Então, quando, quanto e como vender, aula completa, jornada de 8 semanas. E se você tem interesse em melhorar a comercialização, é para você. Então, imagino que vocês devem ter o link para quem tem Sim. interesse, já pode comprar. Isso, Aaron. Para quem tem interesse, para quem está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, a nossa equipe já disponibilizou o link aqui no chat, muito simples de acessar para ter mais informações. Exatamente. Aaron, sempre bom estar contigo, né? É sempre como eu falei, um privilégio ter as suas análises tão detalhadas e assertivas, meu amigo. Portas sempre abertas para ti aqui no Bom Dia Agronegócio. Uma ótima semana para você. Muito obrigada mais uma vez. Para você também, abraço. Um abraço. Aaron Edwards, senhoras e senhores, e aí orientação direta e simples para ti. O que o Aaron nos traz, assim, no final da sua fala, que eu acho que é o mais valioso. Em algum momento, né, nós temos e eu achei bastante inteligente essa fala do Aaron, como todas as outras, mas enfim, chama a atenção esse otimismo cauteloso. Então, CBOT, Bolsa de Chicago, prêmios e dólar podem continuar trabalhando a seu favor. Então é entender esses melhores momentos. O prêmio está numa trajetória de fortalecimento consistente, o dólar está subindo, aliás, já agora vai abrir o mercado e a gente vai monitorando o dólar e saber o que isso está trazendo para todos vocês, certo? Na nossa sequência de notícias, agora são 9 horas e 1 minuto, pelo horário oficial de Brasília, um outro mercado que vem chamando também bastante atenção é o mercado do trigo, e segundo as informações do CPEA, as cotações internas subiram na semana passada, pressionadas pela retração de produtores, o que ainda detém, aqueles que ainda detêm, né, de cereal de qualidade nesta entre-safra, que preferem inclusive esperar para vender esse trigo em momentos mais oportunos. Segundo os pesquisadores do CPEA, muitos também se afastam dos negócios porque, diante da proximidade do período de cultivo, início do plantio no sul do Brasil, eles passam a se atentar mais ao campo, ao clima, aos trabalhos de campo efetivamente, do que nosso andamento de mercado ali para o trigo, portanto, né? Uma outra informação que nos traz o CPEA é de que os produtores estão bastante atentos também às tensões no Oriente Médio, né? E isso traz um impacto àquela uma região demandadora importante de grãos, né, em especial de trigo. A base da sua dieta está muito atrelada a este cereal, então é claro que o que acontece por lá tem impacto direto nos mercados todos e para as commodities agrícolas não é diferente. Então, monitorando o mercado de trigo. Lembrando que para essa nova temporada se espera uma regularização da produção, uma área estimada pela Conab projetada em 3,3 milhões de hectares, 4,7% menor do que a anterior por conta de todos os problemas que o produtor teve na última temporada, perdas bastante intensas. A produtividade, por outro lado, pode aumentar 26%, já que a base de comparação é muito baixa em função das perdas também da temporada anterior, e assim o que se espera até este momento é uma produção de trigo no Brasil nesta próxima temporada de 9,7 milhões de toneladas, 20% a mais do que a safra finalizada em 2023. 9 horas e 3 minutos. Na sequência dos mercados, que tem essas novidades, né, que são importantes de acompanharmos, a gente vai voltar a falar do café. Nesse momento, a Bolsa de Nova York, ela trabalha em campo misto. Então, os dois primeiros contratos subindo e o maio subindo mais de 1%, 1,2% de alta para 2 dólares e 34, mais 30 por libra-peso, uma loucura. Julho, 2 dólares e 26 mais 90, 0,02% de alta. O setembro e o dezembro caem um pouquinho, mas é pouco, 2 dólares e 24 mais 85, 0,2% de queda. E o dezembro, 0,05% de baixa para 2 dólares e 23 mais 65. O mercado de café está num momento bastante intenso, onde há um peso emocional também muito forte. Em algum momento, né, nesses últimos meses, nós vimos todas as atenções estarem voltadas ao robusta. Então, a oferta muito fragilizada, os estoques baixos, o clima muito desfavorável no Vietnã, maior produtor mundial de robusta, tudo isso foi motivando ali, né, uma escalada de preços muito forte que foi puxando o arábica. E como explicou o Marcos Magalhães, que é diretor executivo da MM Cafés, em entrevista ao Notícias Agrícolas ontem, em algum momento isso iria virar. Em Nova York, acompanhando essa trajetória,
em algum momento para o Arábica ia passar a puxar o Robusta, que foi o que aconteceu nas últimas semanas. E o Marcos Magalhães, com toda a sua experiência, ele traz como ponto nevrálgico desse movimento de alta, essa trajetória, essa euforia do mercado, pontos de incerteza. Então, a incerteza, ela é o tema central do mercado do café nesse momento. Incerteza de abastecimento, logístico e de clima. E nessas três incertezas, o mercado se pauta, vai empilhando ali algumas posições compradas no café, tanto para o Robusta quanto para o Arábica. Na última sexta-feira, os preços do Robusta na Bolsa de Londres testaram os maiores preços de todos os tempos para café arábica em Nova York, as máximas em 7 meses e meio, e claro que isso traz reflexos para os preços aqui no Brasil, né? O cafeicultor, ele vai olhando esse movimento, vai aproveitando essas oportunidades, até porque o dólar alto, que poderia ser um fator de pressão para as cotações nas bolsas, tanto de Nova York quanto de Londres, dada a importância também do Brasil no contexto global do café, ele traz poderia trazer essa pressão, não acontece. Então, uma combinação de bolsas em alta com dólar também positivo vai garantir algumas oportunidades importantes para o cafeicultor brasileiro. Você que está nesse mercado, atenção a essas oportunidades a esse momento. São 9h05 pelo horário oficial de Brasília. Dadas as nossas notícias desta manhã, vamos conversar com a nossa audiência, vamos ao nosso momento Fala Produtor. Bom dia para o Agnaldo Peron, que nos relata que em Carapó, Mato Grosso do Sul, chuva desde domingo. Então, manda para nós um vídeo, viu, Agnaldo? Principalmente se tem problemas ali para dar sequência aos trabalhos de campo, faça o seu relato, ou as lavouras se desenvolvendo, faça o seu relato, mande para nós, você, Aguinaldo, vocês todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Agronegócio. O número do nosso WhatsApp está na tela, ou tem um QR Code para você escanear aí direto para o nosso WhatsApp, manda para nós com nome, sobrenome, cidade e estado, e a gente vai transmitir aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia para o Jonathan Freitas, para a Dona Eliana, para o Danilo Padovani, para o Francisco Garcia, para o Fabiano, para o Ezequiel de Itapurá, Mato Grosso, bom dia. Bom dia para o seu Bernardino Tartari, de Toledo, no Paraná, onde está chovendo, hein? Ainda bem, Paraná estava precisando de chuva. Tomara que chegue em bom momento. Obrigada, seu Bernardino. Bom dia para o Douglas Turíbio, para a Gabriela Tonial, que está aqui reforçando a mensagem, né? Invadir propriedade privada é crime. Gabi tá aqui reforçando o que eu tô dizendo. Obrigada, viu, Gabi? Sempre bom estar com você. O Emerson Antoniacomi também comentando ali os 40 anos do MST. É por aí, viu, Emerson? A Yanina, bom dia. Eles agem assim, pois passam a mão na cabeça deles. Precisamos de uma liderança forte que defenda os trabalhadores rurais de verdade. É verdade, Yanina, você tem toda a razão. Obrigada pelo seu posicionamento. É sempre bom a gente ter não só as perguntas que vocês nos fazem, mas também as opiniões para que a gente possa enriquecer os debates aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada. A Ana Cláudia perguntou sobre o programa de exportação dos Estados Unidos. O Aaron respondeu, deu detalhes hoje sobre isso, né, Ana? Obrigada pela sua pergunta. Bom dia também para o pessoal da Coagril do Rio Grande do Sul, obrigada pela audiência. Para Vanessa Fernandes, obrigada, minha amiga, pela audiência. O Isaías, bom dia, queridos. Vocês acreditam numa quebra de 30 milhões de soja, 60 milhões no milho? É bastante, hein, Isaías? 60 milhões no milho, acho que não dá para tudo isso não, viu, meu amigo? Bom dia também para o Rafael Aparecido. Bom dia a todos do agronegócio brasileiro, sobrevivendo nos aparelhos. Eu vou sugerir a leitura de um artigo bastante interessante da FPA, Agência da Frente Parlamentar Agropecuária, que trouxe o seguinte, desafios e perspectivas da agricultura entre a crise e a sustentabilidade. Agricultores brasileiros adotam práticas sustentáveis e responsáveis, balizados pelo Código Florestal Brasileiro, apesar de todos os pesares, apesar de todos os desafios. Obrigada, Rafael, também pelo seu comentário. Bom dia para o Edson Lessa, para o Rodolfo César, para o Marcos da Rosa. Olá, Carlinha, a realidade agropecuária é que produzimos muito. Vamos à luta. Obrigada, Marcos, é isso mesmo, né? Grande Marcos da Rosa. Chegou o resultado da nossa enquete. Eu perguntei quais temas vocês mais gostam de acompanhar, quais são os de maior relevância. Vocês vão acompanhar aqui na sua tela, tá? Claro, disparadão, em primeiro lugar, estão os mercados agrícolas, né? Os preços, o seu bolso, como é que está sendo impactado pelo resto todo, né? Então, 73% mercados agrícolas, 13% clima, previsão do tempo,
10% safras e 2% política e economia. Então, vamos afinar aqui a nossa pauta. Eu agradeço a participação de todos vocês nessa enquete. O objetivo dela é justamente ir refinando aqui, trazendo, claro, um pouco de tudo, mas dando mais ênfase naquilo que vocês precisam saber neste primeiro momento do dia, na nossa abertura de mercado, né? O próprio nome já diz. Então, é trazer um pouco dos destaques, mas trazer os mercados em talvez um foco maior. Recado recebido. Bom, senhoras e senhores, vamos finalizando por aqui a edição desta terça-feira do nosso Bom Dia Agronegócio. Amanhã tem mais a partir das 8 horas da manhã. Estou esperando todos vocês compartilhem o Bom Dia Agronegócio para que mais pessoas comecem o dia tão bem informadas como vocês. Amanhã a gente se vê. Boa terça-feira, bons negócios. Até lá.